pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, na continuidade desse trabalho que foi tão maravilhoso, foi tão compensador na primeira conversa que a gente teve. E terminamos a última conversa falando sobre sonhos. E quando eu pensei em sonhos, me veio à mente uma pessoa muito querida, muito amada, que uma vez compartilhou o sonho dele comigo, isso tem assim 20 anos. E eu lembro disso até hoje muito nitidamente. É uma pessoa que ousou sonhar e com a graça do Senhor Jesus ele alcançou. Só que não parou por aí, ele continua tendo sonhos e esses sonhos são assim, sempre muito desafiadores. Mas eu quero que ele mesmo se apresente, alguns dos nossos, alguns componentes da nossa comunidade já o conhecem, quem não conhece vai ter o prazer de conhecê-lo hoje. E eu vou passar a palavra para o meu convidado de hoje, que eu recebo com muito carinho, que é o Ivan de Castro. Obrigado, Marilene, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Ivan de Castro, sou do interior do Maranhão, numa cidade chamada São Pedro dos Crentes. E o meu sonho, como ela mencionou ainda há pouco, era sair dessa cidade, que na verdade era uma cidade muito pequena, uma cidade interior, e essa cidade, na época que eu saí de lá, nem era cidade. Depois foi que ela... É mesmo, nem ninguém tinha o status de município ainda, tão nem tinha no pequenininho. mapa. Oh, meu Deus do céu. Ivan, e você, família grande, pequena, como que era? Muita gente? Nós somos uma família bem grande e eu sou o 10º filho, Meu né? Jesus. E aí o meu sonho, na verdade, era sair da cidade. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha vontade de ir embora com os ciganos. Olha só. Minha mãe morria de medo, porque o pessoal ficava falando, não, os ciganos chama e você foge com eles e tal, enfim. E aí eu tinha vontade de ir, mas o meu projeto, eu sabia que o meu projeto de vida não era lá. Não eu até falava na época, quando eu era criança, que eu nasci no lugar errado, eu nasci, não era, meu projeto de vida não era ali. Então eu sentia isso desde Então pequeno. assim como José do Egito que teve sonhos, né? Sim, E não sim. tinha explicação naquele momento, você também se via numa cidade, numa situação com sua família, não era infeliz, mas vislumbrava outras coisas. Deslumbrava sim, outros projetos de vida, sair de lá, porque lá, além de ser uma cidade muito pequena, não tinha muita oportunidade para a gente. Então, eu estudava, mas a gente tinha um limite, lá não tinha faculdade, não tinha... Na época não tinha nem o 2º grau. Olha Então, era uma só. cidade ainda muito, muito precária. E meu sonho era sair, era estudar, era ter tinha um plano, assim, mesmo criança ainda, e eu lembro que eu pegava uma tesourinha da minha mãe cortar tecido, e eu entrava para dentro do milharal. Quando você falou de José do Egito, eu lembrei ainda pouco de sonhos, você falou ainda pouco, eu lembrei de José do Egito, que realmente ele tinha sonhos, e no sonho dele vinha também espigas de É milho. mesmo, olha só que coincidência. Mas assim, na sua realidade lá, o que você fazia com essa Com essa tesoura e esses tesoura. espigas de milho? Eu fazia muita coisa, eu ficava deslumbrado com aqueles cabelos de milho. Quem entrou no milharal, quem ainda não teve essa oportunidade, você encontra infinidade de cabelos caracolados, cacheados, Tonalidade do cabelo, né? tonalidades, loiros, escuros, ruivos, todas as cores tem. Então eu ficava encantado com aquilo lá. E aí eu fazia vários cortes e tal, e depois meu pai via aquele monte de cabelo cortado dentro do milharal. Eu quero saber quem está cortando o cabelo desses milho, porque quer dar uma coça, porque dizem que o milho não desenvolve quando você corta os cabelos dele, parece que a força está no milho, no O cabelo, né? cabelo. E aí, mas eu me encantava. Depois do almoço era Era meu hora do hobby, lazer. era meu hobby predileto, era ir para aquele milharal cortar os cabelos, né? E fazia muitas coisas naqueles cabelos. E não sabia eu que um dia eu cairia exatamente nessa profissão, Então, né? quando você brincava com aquele cabelo, você na verdade não tinha o sonho de virar um profissional da beleza Não. para mexer com o cabelo, mas ali já tinha todo um caminho para isso. Eu acho que era acho não, tenho certeza que era um dom que eu tenho, porque eu tenho muita facilidade nessa área, de pegar muito rápido as coisas. Às vezes eu tenho colegas que vai para um curso em São Paulo.
Aí, Ivan, aconteceu isso e isso. Eu pego e já faço, sem precisar ir Olha, ter ido ao curso, né? que coisa Não boa. que o curso seja Sem desmerecer os cursos, né? desmerecer, mas assim, eu digo a facilidade que eu tenho para pegar muito rápido essas Então, coisas. assim, Ivan, então, quando você estava nesse seu momento de infância, que você mexia já com o cabelo, você percebia que ali estava mais impulsionando o seu desejo de expandir, sair da cidade, fazer alguma coisa. Perfeitamente. Até por conta de que a cidade nem existia salão de beleza. Olha, É um negócio assim que eu falo que é o dom realmente, porque existia uma barbearia ou outra, mas não era nem barbearia assim num comércio, era uma pessoa que era barbeiro que cortava o cabelo do pessoal da cidade. Que na cidade, na verdade, não era uma cidade, era um povoado de um interior, lugarejo, um né? lugarejo pequeno. E aí, quando eu cheguei em Brasília, passei por alguns locais de trabalho, não nessa área, mas quando eu caí nessa área, eu me Era encontrei. quem? Era aquilo ali era o meu projeto, era aquilo. Então eu não Hum. sabia na época, mesmo criança, eu vim para Brasília ainda adolescente e mesmo criança eu já tinha essa desenvoltura para essa área da beleza e que eu adoro hoje. Olha só, Ivan, isso é tão importante a gente refletir sobre isso, né? Porque hoje a gente percebe que as pessoas querem circunstâncias favoráveis para correr atrás do objetivo. Sim. Ah, eu procuro um emprego, mas eu tenho que acordar 8 da manhã, né? Vamos colocar assim, a grosso modo. Então, assim, mesmo que as circunstâncias não te favoreceram, assim, no primeiro momento, como você fala, né? Você não deixou de acreditar, certo? Nunca, nunca deixei de acreditar. Tanto que as circunstâncias não me favoreciam, que eu não tinha condição de vir para Brasília. Meus Hum. pais não tinham condição financeira para pagar uma passagem. E eu falei, eu vou. Nem que seja de E carona, foi em eu vou. Brasília que nasceu o desejo de Foi, sair? eu tinha um sonho muito grande, porque eu pegava muito cartão postal Ah, de Brasília. o E pessoal não deve saber o que é cartão postal. é Pesquisa no bem mais Google o que é antigo. cartão postal. A gente recebia de algum parente que mandava, e aí a gente recebia, ficava encantado com aquelas fotos de Brasília, do Congresso Nacional, Hum. do Palácio da Alvorada, enfim, aí ficava olhando, ficava encantado com aquelas fotografias de Brasília. E meu sonho foi aquele ali. Eu nem tinha vontade de ir para uma cidade maior do Maranhão. Meu sonho era Brasília. Não sabia por quê, mas era Brasília. E eu falei, nem que seja de carona eu vou. Mas eu era criança, um adolescente, eu não tinha como, meus pais não deixavam. E aí cogitando a possibilidade, não, eu preciso fugir de casa para poder ir embora, Meu Deus. porque eu tenho que ir. E aí foi onde eu fiz amizade com um político na época, e aí fiquei no pé dele para ele me patrocinar uma passagem para Brasília. E realmente ele me deu essa passagem, né? E aí foi onde tudo Aí a gente aconteceu, vê que aí as coisas começam a conspirar, né? a nosso favor. Ao momento e o tempo certo, né? Sim, E a gente também tem que pensar nisso, que a gente tem sonhos, mas às vezes eles não acontecem, a gente desanima, mas não é. Às vezes tem o momento e o tempo certo de acontecer. E tem. chegou aquele momento, então conseguiu sair de Ah, meu São Deus. Pedro dos Crentes e veio para Foi. Brasília. Vim para Brasília. Aí aqui em Brasília foi onde tudo começou a acontecer dessa forma, né? Quando eu me encontrei nessa profissão, onde eu comecei a trabalhar e eu via uma habilidade muito grande da minha parte. Quando eu comecei, eu fui para um local onde nós éramos 15 profissionais. Eu me destacava de todos. E mesmo sem fazer um curso muito profissionalizante, assim, para dizer, não, passei 6 meses no Senac, passei 6 meses num curso profissional em tal local. Não, eu comecei realmente sem um curso profissionalizante, pela minha habilidade natural, do dom que eu tenho. Coisa linda, Mas, né? assim, acreditando, sonhando, e eu percebi isso com o feedback das pessoas, dos Trabalhos que você clientes, fazia, né? isso, dos meus colegas de trabalho que gostavam do meu trabalho também. E aí eu fui vendo que realmente aquele trabalho eu desenvolvia com uma Estava se facilidade muito confirmando. grande. Ivan, é muito lindo isso que você está contando para a gente, essa coisa de você acreditar e honestamente correr atrás de um sonho, né? Sim, Eu queria que você falasse, faz de conta que o Ivan, de 12, 13 anos, está te vendo agora. Eu queria que você falasse, ele tem um sonho lá, não sei se é em São Pedro dos Crentes ou em qualquer outra cidade, mas o que você diria para o Ivan hoje, naquela idade que você tinha? sim, realmente
não deixar de acreditar, né, de sonhar, porque o sonho te possibilita você galgar lugares muito longo, muito longe, que às vezes você só no sonho, não vou conseguir, eu sonho, mas não, acredite no seu sonho. Foi o que eu fiz na época e eu aconselho você fazer isso também, acreditar no sonho. Isso é muito importante, por mais que você não veja a possibilidade naquele momento, mas ele vai acontecer. Quando você tem aquela convicção, aquela certeza, ele acontece. É a mesma coisa que eu tinha um sonho de ir para a Europa. Eu consegui ir para a Europa depois, cheguei a ministrar cursos na Europa, passei 2 anos lá na Europa, e foi algo que eu comecei a sonhar depois que eu comecei nessa área. Olha E só, aí eu terminei fazendo realizando outros sonhos que eu tinha além disso, né? coisa boa, né? Então, assim, fica essa mensagem de que a gente não pode olhar para as circunstâncias, Sim, mas tem sim. o fator também que é a bênção do Senhor, né, Ai, Ivan? não podemos Eu queria que esquecer você falasse, disso. você tinha já uma experiência de fé, você era uma pessoa que buscava, assim, ter orientação divina para os seus passos, como é que era? Ou você saía solto no mundo? Não, não, sempre tive muita fé, não, acredito muito em Deus e sempre tive essa base, assim, Sim, cristão, que sempre fui coisa cristão boa, e meus pais também me ensinaram sempre o caminho da palavra, né? que Então eu coisa boa. sempre tive essa base. E aí, mas o meu sonho sempre foi acreditando, mas sabendo que é um projeto que Deus traçou para mim, É entendeu? interessante isso. Hoje a gente tem mais clareza das coisas, né? E é muito interessante quando a gente percebe que tudo que vem às mãos da gente, a gente fazendo com excelência, a gente está glorificando a Deus. Sim, Eu vim aprender e ter essa clareza agora, já assim, bem mais madura na fé. Então, embora esse canal não se trate disso, mas eu gosto sempre de frisar que a gente não faz as coisas porque a gente quer ou porque um dia eu acordei. A gente tem que crer que tem um propósito divino em tudo, né? Eu creio assim. Talvez as perfeitamente. pessoas possam discordar, e é isso mesmo. Aqui a gente está só conversando. Mas quando a gente está num propósito, dentro de um propósito divino, as coisas fluem, as coisas acontecem. Mas, Ivan, é muito bom estar aqui sabendo dessa sua história. Eu queria saber, Ivan, se tem mais sonhos aí pela frente. Uau, sonho sempre sim. Ah, mas você não vai contar agora, não. Gente, a gente vai dar uma pausa, o pessoal está dando sinal que é para a gente dar uma pausa, e o Ivan vai contar agora qual é o sonho que está no coração dele, Sim, e eu acho que está pertinho de realizar. vai realizar sim, porque o que eu sonho é um projeto ali e ele se Então realiza. a gente vai dar essa pausinha agora e a gente, no próximo episódio, ele vai contar qual é o sonho e o que esse sonho vai favorecer a você que está aí do outro lado dessa câmera. Tá bom? Tá Um bom. beijo, até o próximo episódio.